Obrigado, Lori. Então, assim, a gente montou três blocos, né, de perguntas. Um primeiro é sobre um feedback geral. Então, a gente passa um pouco aí da uma avaliação geral do projeto e depois a gente passa por algumas das grandes entregas para vocês avaliarem também. Num segundo bloco, a gente vai falar sobre os cases de sucesso. Então, justamente para vocês aí destacarem algum ponto ou uma parceria, alguma coisa assim que vocês queiram destacar, e a gente comenta um pouco sobre esse case. E um terceiro Uhum. bloco é sobre a sustentabilidade do projeto. Então, o que que vocês esperam na continuidade, né, dessas iniciativas, dos espaços de inovação, como é que eles pretendem ser usados, tem algum planejamento para evitar que tenha mudança, né, assim, às vezes mudança de equipe e acabar perdendo um pouco das práticas que foram feitas. Então, vai ser nesse sentido o bloco 3. Tá, eu vou então começar aqui do bloco um, então um feedback geral da participação de Nova Juntos. Aí um primeiro ponto é justamente esse bem amplo, assim, né? Considerando aí o projeto como um todo, desde que iniciou, né? Como é que vocês avaliam a participação aí do consórcio, né, dentro do projeto e quais foram os principais benefícios e desafios que o município teve na participação aí do Nova Juntos? Bom, acho que eu vou colocar, né, Dani? Depois você sempre me complementa, porque a Dani esteve realmente desde o início do processo, né? Eu já adentrei aqui, então, meados de 2022, com o processo já iniciado. Mas numa concepção, né? O que que eu vou colocar? É óbvio, né? Para um consórcio público é sempre importante, né, ter essa troca, né, esse benchmark. Querendo ou não, o ponto alto do Inova Juntos se a gente fosse transformar em uma palavra, seria o benchmark, né? Mas o benchmark colaborativo, né? Então, você vai verificar novas possibilidades, de que forma que a gente pode trazer isso para os municípios. A cooperação seria mais de município para município, né? E aqui talvez nós tenhamos uma responsabilidade um pouco maior, que nós representamos um conglomerado de municípios. Então, sempre quando eu vou ver uma nova prática, eu não penso né, para o meu município, eu penso de que forma isso pode ser aplicada para mais de um, e cada um aqui tem uma especificidade diferente. Então, esse benchmark ele é muito mais colaborativo. Você olha a prática e você verifica de que forma que eu vou me apropriar dela, considerando as minhas características, né? Então, na minha concepção, o ponto alto é isso, né? É a troca de experiências, e não só o que os outros têm, mas o que a gente tem, né? Acredito também que nessa linha, no que se refere talvez à cooperação internacional, nem tanto, mas no que se refere à cooperação nacional, grande parte da atuação da APS no Inova Juntos foi levar para os demais municípios o que é consórcio. Então, a gente, no decorrer desse tempo, fez algumas reuniões internas, né, com prefeitos que eram presidentes de consórcio, que queriam saber como é que era a gente, outros que queriam cobrar mais do seu consórcio, entender melhor, montar consórcios. Então, mais do que aprender com as experiências externas, a participação, na minha concepção da APS, foi levar para dentro do nosso próprio país o que é um consórcio, porque muitos, né, sabem, ouviram falar, mas efetivamente não tem na sua prática, principalmente quando a gente pensa de centro-oeste para cima no nosso país, tá? Região sul e região sudeste, nós temos mais a prática dos consórcios consolidadas, embora muitos consórcios existindo em nome e cargos, mas não em função, tá? Então, na minha concepção, ponto alto é isso, né? O benchmark com os demais e a possibilidade de fortalecer consórcio, talvez ali no calendário do Inova Juntos e principalmente dentro do âmbito do país, né? Desafio, o que eu coloco, querendo ou não, a gente queria ter um corpo maior aqui, né, para poder se dedicar ao projeto, diferente do que talvez a gente tenha no município. Talvez o município, quando ele adentra num projeto, ele tem uma estrutura maior para poder, né, ter talvez o assessor, o secretário, mais o auxiliar administrativo. Eu vi que tem agente de comunicação, tem um arcabouço bem maior para poder participar do projeto.
na lógica consorcial de existir, a nossa função aqui, ela é muito como uma empresa privada. Então a gente é enxuto, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem que fazer muita entrega, e com isso eu ainda tenho que consolidar tudo isso, comparar a minha equipe para participar do projeto, o que é muito valoroso, só que a gente é o cobertor curto, entende? Então, eu queria participar muito mais, e na minha concepção, e aí, Dani, acho que é inegável isso, né? Que com o recurso financeiro que eu tenho, com a capacidade humana que eu tenho, a gente, não tenho dúvida, entregou muito mais do que muito participante, entendeu? Acredito que o nosso resultado foi muito positivo, mas para mim um grande desafio seria isso, né? A disponibilidade de um tempo maior de a gente poder participar, certo? Não Tá sei, eu ótimo. acho que era isso, né? Sim, Principal sim, tá ótimo. participação e Aham. grande desafio. Dani, alguma coisa na sua visão para complementar? Eu acho que em complemento ao que a Vanessa trouxe, né? Eu acho que foi muito legal, assim, é feedback, né, gente? Então, o que eu acho que foi muito legal é que naquela etapa inicial do processo, a gente acabou revisitando o que a gente já faz, né? Como a gente teve que também se apresentar, né? E isso é muito importante, né? Porque a gente revê o que a gente faz sobre uma outra ótica, né? Uma outra perspectiva, né? E sem aquela loucura de entrega, né? Eu acho que isso é muito importante, porque serve inclusive para a gente amadurecer os nossos processos, né? Eu imagino que isso também acaba sendo um reflexo até para os outros participantes, né? E quando eles apresentam as suas práticas, eles também conseguem, às vezes, identificar, né? Um gargalo, alguma coisa que pode ser melhorada. Então, eu acho isso muito bacana. E eu sugeriria que houvesse um Inova Juntos 2, assim, mas para consórcios, né? Porque eu acho que os consórcios, é bem isso que a Vanessa falou, a gente tem que fazer muito com pouco, né? E eu acho que devem ter, eu não conheço, mas devem ter iniciativas muito interessantes aí, Brasil afora, né? De consórcios que devem fazer muitas coisas legais. Então, e atende muitos municípios, né? Então, como a CNM abraça a causa municipalista, eu acho que se vocês abraçarem a causa do consórcio, vocês vão estar abraçando a causa municipalista. Então, fazer um projeto de benchmarking, de troca de experiências, voltada para consórcio, eu acho que seria muito bacana. Né? Porque quando a gente pensa em consórcio, a gente estava inserido num projeto mais macro, né? Mas é inevitável que quando a gente pensa em consórcio, a gente tem que pensar um pouco diferente. Né? A gente estava falando em Inova Juntos aqui quase todo dia, né? Em projeto. Mas aquilo que a Vanessa falou, é o cobertor curto, então talvez a gente não conseguia parar para dizer, não, ok, isso que a gente está fazendo realmente é muito legal, vamos levar para frente, mas a gente não tinha como parar para fazer alguma coisa legal, alguma divulgação legal disso, então eu acho que pensar consórcio, um projeto dessa magnitude, mas voltado só para consórcios, eu acho que seria bem bacana. Legal. Tá ótimo. É bem feedback mesmo, assim, tá, pessoal? É só para Pode ir constar lá falando, no. né? Pode ir falando. Já não tem mágoas aqui, é só mesmo Ah, para melhoria do não, mas a projeto, né? gente Até nem para tem. colocar lá. Não, mas a gente nem está Depois colocando que. uma falha de vocês, né? Eu acho que é mais uma. Sim, mas eu digo, A se gente precisar na colocar, pode colocar. concepção. Não, não, a gente fala mesmo, né? Quanto a isso, é bem tranquilo. Tá bom. Vamos lá, então, para a segunda pergunta aí O Henrique, não entenda Oi? como uma crítica, pelo contrário, porque É, como o projeto é muito legal, eu acho que se vocês replicassem isso a nível de consórcio, haveria uma troca muito grande, assim, eu acho que surgiriam Sim, resultados sim. aí, né, que a gente nem faz ideia, assim. Não, eu digo porque sim, pode ficar bem de coração aberto mesmo, assim. uhum, Até porque algumas coisas vão até se alinhando, assim, com o que vocês comentam, né? Porque teve outros municípios também que comentaram, às vezes, de falta de tempo, então imagino para vocês até deve ser mais difícil, sabe? E aí eles comentaram, por exemplo, de algumas missões, acho que foi até a missão lá de Portugal, que daí teve algumas dinâmicas que não foram muito úteis para eles. Então, quando a gente às vezes tem algumas metodologias, algo nesse sentido que acaba não sendo tão útil, a uhum. gente sabe que impacta bastante porque assim, teve um deslocamento, teve uma semana, né, que vocês saem do trabalho de vocês e acaba desmotivando É, também.
Então, identificar esses pontos para nós é super importante, assim, Uhum, para que numa próxima, né, a gente acerte mais, assim, seja mais uhum. efetivo, para que sempre que mobilizar alguma equipe que ajude de fato, né, e que não acabe pesando aí no trabalho de vocês. Então, mas é bem por aí, é bem tranquilo assim, só para a gente ir Tranquilo. identificando mesmo os pontos de melhoria. Uhum, O segundo ponto aqui, então, dessa avaliação geral, é sobre algumas entregas do projeto. Então, a gente destacou aqui 4 principais entregas que a gente teve, e aí em cada uma delas eu vou falando sobre elas, e aí em cada uma delas vocês podem destacar o que que essa entrega contribuiu e uhum, se tem algum ponto de melhoria em relação a essa entrega, uhum, tá? Então, o primeiro ponto aqui foi o diagnóstico vocacional, né, que foi feito lá no início. uhum. Então, o que que vocês acharam assim do diagnóstico? Se ele ajudou, né? Se foi positivo? Se algum ponto de melhoria a ser destacado nessa entrega? Uhum. Não, claro, né? O diagnóstico é isso que a Dani falou, né? A gente já tinha visão do que veio, mas a gente também não tinha essa possibilidade de parar, pensar e transformar isso em um diagnóstico vocacional, né? Na concepção, ele parte de que ele está orientando sempre os nossos trabalhos, né? Também. Agora, se o que eu senti falta foi a entrega desse diagnóstico, e aqui talvez um ponto a ser melhorado, né? O e-mail encaminhado talvez não era o melhor caminho, né? O melhor, porque assim, ó, a gente sabe como foi feito, a gente leu, mas era legal a explicação talvez um pouco mais completa de quem fez o diagnóstico, né? Porque a vinda de vocês para fazer o diagnóstico foi muito boa aqui. Né, a gente pôde explanar, né? A gente foi lá em Pomerode, a gente foi em Brusque, né? E a Lorena estava junto. Então, talvez o que eu senti falta foi essa devolutiva mais participativa, uma devolutiva da ótica de por que que eu cheguei nesse caminho, o que que eu pensei, né? Nem sempre só um diagnóstico encaminhado por e-mail, um papel, ele consegue extrair tudo que quem lá da outra ponta pensou, levantou, fez. Então, eu penso que a entrega poderia ter sido feita da mesma forma colaborativa. Né? Acredito que daria um corpo maior para a gente, inclusive, entender e se apropriar mais desse diagnóstico. E eu não tenho dúvida que, inclusive, quem fez poderia dar mais dicas de onde é que a gente poderia utilizar melhor ele no nosso dia a dia enquanto gestão. Tá? Acredito que talvez é isso, em razão do tempo, foi tudo muito corrido, como é para vocês, também é para a gente tinha que fazer aquela, né, a missão, aí precisava receber o diagnóstico, precisava ter o diagnóstico para a missão, então, tipo assim, ó, tá aqui o diagnóstico, vamos para a missão. Eu acho que faltou, talvez, um pouquinho de trabalho maior num documento que, para mim, seria uma das grandes entregas do projeto Nova Juntos. Perfeito, tá ótimo. Uhum. A segunda entrega foram as missões técnicas, né, que a gente agrupou. Então, na visão de vocês aí, como é que foi isso para o projeto, assim, como é que foi a contribuição das missões técnicas? Para mim são, é claro, né? Também outro ponto alto, né? Não só a missão técnica quando nós fomos ao exterior, mas principalmente as missões técnicas em Brasília, né? Que sempre foram muito produtivas. A Dani também foi em Brasília, eu fui em Brasília, né? A missão técnica de receber eles aqui da nossa casa, né? E aí, uma pena que nem todos os participantes puderam ter isso que a gente teve aqui, que é muito bom poder mostrar nossa casa. E você não só não mostra, né, o que você tem de positivo, você se abre, você se desnuda nesse processo. E aí o bom é que muitas vezes o pessoal de fora falava: olha, mas aqui vocês podiam fazer dessa forma, aqui talvez tinha essa experiência. Então, eu acredito que eu consegui prospectar os acordos de cooperação muito mais de quando eles vieram visitar a minha casa do que quando eu fui, né? Quando a gente foi, já tinha mais ou menos preparado uma rotina que, né, nem sempre estava muito na linha do consórcio, né? Atividades para a saúde, a gente teve poucas nessa linha das visitas, então ficou um pouco aquém do consórcio. Então, onde eu consegui prospectar os principais acordos de cooperação foi quando eles vieram visitar a gente. Nas conversas dessa visita aqui, é que a gente já ficou bolando aqui para verificar como foi. Mas, óbvio, nós estávamos nos tornando um consórcio multifinalitário, então não ficamos só nas ações da saúde, e assim foi, né? Porém, ainda o meu core é saúde, né? Esse era o nosso aspecto.
mas as missões, acredito que elas têm que ter, né? Não adianta a gente ficar aqui fazendo webinars intermináveis, ficar na discussão interminável, porque, querendo ou não, você vai pegar o âmago da situação, o que eles têm de expertise naquela conversa no olho a olho, em ver, na visita, né? Então, todas foram muito essenciais para o processo. Digo que, né, para uma grávida foi muito cansativo, e aí eu reclamei bastante para a Lorena na época, né? Mas, assim, ó, nos demais, foi muito bom, né? E foi muito bom ter levado o prefeito. Na minha primeira missão em Brasília, eu consegui levar o prefeito, na segunda também. Uma pena que na segunda, né, Dani? A segunda em Brasília e na que o Elvis foi, a gente não conseguiu levar, porque é muito bom quando eles podem ir junto. É assim, ó, ladeados por um técnico. Aham. Eu É. participei da missão que teve ano passado, em outubro, em Brasília. Foi muito bacana, foi quando os municípios de fronteira chegaram no projeto, né? Então foi muito bacana botar todo mundo ali para conversar, para trocar ideia. Mas eu confesso que teve um momento que ficou meio solto, assim, né? Que eram para os clusters sentarem, né, e conversarem. Só que o nosso cluster de consórcio meio que, né, éramos nós, o Rudimar do Cisga e o pessoal da MAU. Aí é por isso que a minha sugestão de fazer um projeto voltado especialmente para consórcio, né? Porque os municípios estavam muito voltados ali a inovações na área de tecnologia, a inovações de questões de turismo, questões de desenvolvimento sustentável, tudo que um consórcio pode fazer. Mas o consórcio ele tem um outro olhar para essas questões. Né? Não adianta eu chegar falando que eu vou discutir desenvolvimento sustentável se não é o que os meus prefeitos querem. E daí eu acho que entra naquilo que a Vanessa falou, de a gente ter esse nosso diagnóstico muito bem explicado para a gente, né? Ter muito alinhado, né? De a gente, quais são as nossas potencialidades, enfim, né? E por isso que eu digo, botar consórcios para conversar com consórcios, eu acho que talvez a gente avance um pouco de maneira mais prática. Porque, querendo ou não, aqui a gente executa o que os municípios querem. Então, não adianta a gente querer, não, nós vamos fazer e acontecer no turismo. Não adianta, a gente vai ter que levar para o nosso prefeito, para os nossos prefeitos, né? E aí falamos 16 prefeitos, né? Então, na missão de Brasília foi muito legal, né? Eu pelo menos conheci muita gente, tive muita prática bacana. Acho muito legal também isso que a Vanessa falou. Tinha muito prefeito lá, né? Então tinha muito prefeito sozinho, tinha muito técnico sozinho e tinha os prefeitos acompanhados dos técnicos. E a gente via que quando eles estavam juntos, a discussão naquela célula parece que ia mais longe, porque tu tinha o ponto de vista político e o ponto de vista técnico. Então era muito bacana. Então isso também acho que é bacana frisar, que não é sempre que é possível, porque a gente tem a agenda dos nossos prefeitos bem complicada, mas sempre que possível trazer a participação deles, porque é muito importante, né? Não adianta a gente vir com 1000 ideias, mas se não atender ao político também. E assim, né, Dani, é bom porque quando você tem só o técnico, muitas vezes ele discute, mas não decide. Só o prefeito, o ator político, ele até decide, mas talvez não é uma decisão embasada totalmente no conhecimento técnico. Então, essa decisão, muitas vezes, ela tem que ser reformulada. Agora, com os dois, é muito bom, porque daí você tá, então eu já estava lá, eu já via, já batia ali com o Arão, com o Ércio, que estava junto, ou com o Valcir, já decidi ali, já encaminha e ponto final. Então, para as próximas, assim, é bom, continue nessa linha e tentem dar uma forçadinha para que venha o ator político, ótimo, mas que não prescinda de um técnico. Se puderem os dois, melhor ainda. Perfeito. Uhum. Uma outra entrega até relacionada com as missões técnicas são os acordos de cooperação. Uhum. Até se vocês puderem comentar aqui como é que foi a participação de vocês em relação aos acordos, se teve Uhum. acordos e se eles, qual foi o status deles, né? Se eles andaram, se eles Claro. estão parados, então fazer um... Ainda né, estão em segmento, óbvio. Esse ano é um ano atípico, né? Então, é um ano que, para nós conseguirmos retornos dos municípios, é um pouco mais complicado. Além disso, e aí eu acho que cada um que a gente fez, né? Nós fizemos aí 2 acordos com Coimbra,
né? Um na questão do laboratório de inovação, que seria com também Lisboa, e de o que esse acabou não andando em razão do declínio de Lisboa, o que foi uma grande pena, porque a gente estava muito empolgado. Esse aqui estava, a nossa sala de inovação estava sendo preparada para esse acordo, né? E a gente queria que tivesse, claro, o laboratório de Coimbra também se colocou à disposição, mas o principal era o de Lisboa, então esse meio que está no limbo, a gente ainda não andou também com Lisboa, a gente estava no fundo com uma esperança, quer dizer, não andou com Coimbra, porque a gente estava com uma esperança que Lisboa, quem sabe, retomasse, né? O segundo era aquela questão da comunicação em saúde, dos projetos, do que se tinha lá e aqui. Esse foi muito legal, né? Esse foi o que mais andou assinado. Então, a gente fez reuniões com os nossos técnicos, eles colocando os trabalhos dele, Coimbra selecionando alguns que tinham interesse, Coimbra fazendo alguma coisa, nós também selecionamos. Então, saímos com 2 grandes projetos. Agora, a gente vai fazer a cartilha em conjunto, vai começar a trabalhar isso de forma, né? A questão dos jovens, comunicação. A gente só deu uma paradinha no começo desse ano, porque quando a gente podia ir, era a época de Coimbra estar de férias, né? E quando a gente podia avançar, a gente entrou numa situação bem catastrófica na região com decretos de emergência em razão da dengue, né? Então, agora a gente vai estar retomando isso para poder dar os próximos passos. Óbvio que para o Brasil neste ano, e como a gente depende de municípios, são passos um pouco mais espaços em razão do pleito eleitoral, tá? E a questão do Algarve, que também era um grande interesse, que era compras públicas, onde a gente conseguiu, então, ir nessa segunda missão, que foi muito bom, né? Nós avançamos, sim. Ainda não avançamos um pouco mais, porque está naquela expectativa da mandala, né, Lorena? E também, quando nós não avançamos, foi porque a ideia inicial era que nós encaminhássemos um processo nosso dentro da nova lei de licitação para eles analisarem, eles o processo deles. Nós não tínhamos lançado um processo até meados de maio. Maio lançamos nosso primeiro processo, né? Ainda com algumas incoerências. Então, a gente está ajustando para poder encaminhar um novo processo dentro da lei para que eles possam fazer análise, a gente também, e aí começar a ver pontos de convergência ou divergência, porque a legislação é muito diferente, né? Mas nesse meio tempo, já discutimos com o Algarve, com o Cisga, saneamento, né? Defesa civil, e sempre quando tem algum assunto interessante, a gente faz uma reunião online e bate um papo. Então, essa aproximação talvez seja muito melhor, né, talvez mais louvável do que o próprio acordo em si. Tá? E aí, os próximos passos dependem também um pouquinho da CNM com a questão da mandala. Henrique, o que eu ia citar agora em complemento, parece que eu e a Vanessa a gente combinou, mas a gente, né? Porque, não, a gente não assim, conversou, eu nem a gente sabia não das combinou. perguntas. Não, é que o que eu ia citar é ali vou dar como exemplo ali o acordo que a gente fez com Coimbra, né? Quando a gente apresentou as nossas práticas em saúde, né? E eles apresentaram para a gente. O que eu acho que é mais bacana, que talvez seja legal vocês colocarem no radar, eu acho que o grande resultado do projeto talvez não seja uma entrega agora imediata, mas muitas coisas do que nos foram apresentadas pela Suzana lá de Coimbra, a gente sabe que ficou aqui, né, para os nossos gestores, que eles ficaram super interessados, mas como se trata de política pública, de projetos, né, maiores, que não vai sair do papel em um mês para a gente apresentar para vocês, isso a gente viu e a gente está replicando. Né? Ela apresentou para a gente as metas, também eram planos que eles não tinham concluído lá em Coimbra, né? Metas da saúde pública, como o plano de capacitar o pessoal da comunidade para ser cuidador de idoso, que lá em Portugal eles têm essa questão de ter uma comunidade mais idosa, né, que não tem cuidadores, então os cuidadores informais de saúde, a questão dos influenciadores nas escolas, né, influenciadores que quando, né, os jovens se tornam influenciadores de saúde nas escolas, né? Então a gente sabe que isso brilhou os olhos dos nossos gestores, né? E a coisa que ficou aqui para eles, talvez eles vão pegar daqui a um tempo, vão pegar alguma coisa que eles aprenderam. Então eu acho que esse benchmarking que a gente faz de conhecer é o principal resultado. Talvez não tenha um resultado prático, a gente não tem uma cartilha para apresentar agora, a gente não tem um projeto, olha, a gente formou tantos influenciadores, mas a gente conheceu esse projeto, a gente já sabe, a gente tem propriedade para dizer de onde que ele veio. Se a gente quiser buscar mais informações, a gente sabe quem procurar, os municípios estão antenados nisso. Então, isso que eu acho muito legal mesmo. E em saúde, a gente tinha destacado
se eu não me engano, era eu até tentei resgatar aqui, mas eu estou com o documento aberto e acabou travando a minha máquina, mas eram os cuidadores informais, os influenciadores da saúde nas escolas, e a cartilha, que também ia ser uma cartilha, não sei se a Lorena participou, não lembro agora se participou, acho que era só a gente e a Suzana, para elaborar a cartilha, uma cartilha também voltada para o público final, então com uma linguagem bem acessível, né? Nada muito complexo, mas é tudo coisa que vai, né? A gente sabe que como é público, ano de eleição, dengue, aí vai e volta Covid, aquela coisa não é nada que a gente consiga tirar do papel muito rápido, mas eu acho que se vocês podem sair muito tranquilos, com sensação de dever cumprido, porque muita coisa boa nos foi apresentada e a gente espera que a gente tenha contribuído também com muita coisa boa para os outros participantes. E é um como ela falou, é um pontapé, assim, ó, e não sei, tem, né, tipo de gestão e gestão. A gestão que pelo menos a gente tenta adotar aqui não é sair fazendo as coisas na correria, entendeu? Porque às vezes você vê muita coisa diferente, você quer fazer tudo, né? E aí quando você quer tudo, você acaba tendo nada. Então, aqui a gente dá cada passo, mas a cada passo pensado. Então, já que é para fazer, vamos fazer com calma, com conversa, bem feito. Ok, conseguimos. Um projeto? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Por quê? Porque eu tenho uma demanda grande, eu sempre, como eu digo, né? Eu quero esse novo projeto, mas nesse meio tempo, você entendeu? Eu tenho aqui quase 1.000 itens, né, sendo licitados, e todos os municípios dependem. Os municípios não compram medicamentos só eu, eles não compram material médico ambulatorial só eu, né? Eles precisam de um microscópio aqui, eles precisam de um móvel aqui. Então, exame, consulta profissional médico, tudo é aqui. Então, entendeu? Ao mesmo tempo que eu quero dar um passo para novos projetos, mas eu tenho que manter isso aqui na ponta sem atrasar um dia. Então, isso não é fácil, né? É a mesma equipe, eu não tenho equipes diferentes, certo? Então, é muito isso. A gente faz, mas faz assim, ó, muito paulatinamente, com consciência de se isso é importante, se isso vai impactar, quem vai fazer e qual vai ser o resultado, tá? Mas é quanto isso, assim, ó, se me perguntarem, ei, Vanessa, né? Eu falei, por mim, se lançar aí amanhã um de consórcios, a gente já vai entrar também na disputa, porque você precisa, e com a rotina que a gente tem, a gente acaba baixando muito a cabeça, né? A vinda da CNM foi um momento para a gente levantar a nossa cabeça e para a gente verificar, opa, não, eu posso contribuir, eu também quero uma contribuição, isso vai me ajudar a ser muito melhor naquilo que eu faço, entendeu? Então, às vezes, só com esse input né, de fora, dando uma sacudida na gente, fazendo a gente lembrar que, caramba, vocês são legais, vamos conversar, a gente também vai conseguir produzir melhores outputs nesse processo. Legal. Uma última entrega para avaliação de vocês é o espaço de inovação. Uhum. Então, como que foi Ah, na visão de vocês? a gente estava aguardando ansiosamente, a gente até ficava lá enchendo o saco da Lorena, né? E assim, claro, é, 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 ele ficou muito bem útil para a gente, né? E se você me perguntar, eu com certeza, né? Gostaria de ter tido mais recursos, gostaria de poder ter recebido mais ajuda, né? É óbvio, a gente aqui, enquanto extensão de município, não é diferente de município. Você tem demandas ilimitadas para recursos extremamente limitados. A escassez é a ordem do dia. Então, é muito importante para a gente poder ter esse auxílio, né? Talvez para vocês podem ser apenas algumas cadeiras, apenas uma TV, apenas um computador, mas no dia a dia de um consórcio, né? Onde se passa milhões de reais e produtos por dia e serviços sendo entregues, cara, isso faz muita diferença. A gente poder ter, assim, ó, parado para pensar no espaço próprio, porque nas nossas demandas a gente iria fazer várias salas e esse espaço ia ficando, entendeu? Porque o meu recurso é escasso. Então, eu pude preparar um espaço para a gente poder parar e pensar o consórcio, né? Fazer reuniões que mudam destinos, que mudam cidades, que melhoram através desse espaço, que foi um pontapé inicial, mas óbvio, precisa de muito mais ainda, tá? Mas acho que é difícil o dia que ele não é utilizado aqui, né, Dani? É Seja isso que eu pela ia gente. comentar, assim, né? Já que a gente é consórcio, assim, uma sugestão, né? É que para os consórcios, né? A É tipo verba lei fosse um de pouquinho maior. licitação. É tipo lei de Isso, licitação, que é exatamente. dobrado.
Porque assim, né, os municípios usam esse espaço e nós temos 16 municípios. Então são municípios que, porque assim, a grande maioria dos consórcios, não digo só pela gente, mas eu imagino que todo e qualquer consórcio está localizado estrategicamente dentro da sua área de abrangência, né? Então a gente tem todo dia aqui pessoal dos municípios passando, vem pegar alguma coisa, vem, né? E eles acabam demandando o uso dessa sala. Né? E daí, às vezes, a gente tem o pessoal, porque no município, às vezes, ele não tem estrutura, ou às vezes quer conversar com alguém que já está aqui em Blumenau, enfim. Então, se a gente tivesse mais recurso para fazer talvez mais espaço, um espaço maior, né? Porque a gente não é uma prefeitura, né? Então a gente atende 16. E daí a gente às vezes tem que juntar 16 representantes nesse espaço de inovação. Ok, o nosso espaço também era limitado, né? Mas aí entra também essa questão de, assim, né? Então, já que somos consórcio, né? Em resumo da ópera, né? A sugestão é que daí os consórcios sejam realmente encarados, né? Não adianta, é aquela coisa, tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais na medida da sua igualdade, desigualdade, enfim, né? Porque senão fica até um pouco, né, injusto, né? Sim, Então, injusto não é a palavra certa, mas fica um pouco distante do que se espera. Então, seria o único. Isso eu digo também, inclusive, nas viagens, né? Porque, por exemplo, estavam pagando para os municípios levarem um representante. Independente agora se Brasília, exterior, mas, poxa, para o consórcio isso é muito complicado, né? Ô, Porque o Dani, consórcio, vamos né? só fazer um comparativo, assim, ó. A gente tinha cidade não, uma cidade, não vou citar o nome, mas que tinha, sei lá, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Eu tenho quase 1 milhão de habitantes. E tem que ver o que é o consórcio, quem o atende. Eu tenho 1 milhão. Então, o mesmo recurso que foi para uma cidade de 10 mil, veio para um ente, porque eu sou um ente, né? Eu sou um ente intermunicipal de 1 milhão de habitantes, né? Então, para a gente era muito complicado nesse sentido. Então, talvez é isso, assim, ó, o projeto foi pensado para consórcios e municípios, mas talvez faltou entender que era o que ele falou, que consórcio é diferente de município, né? E talvez faltou um pouquinho isso, né? Tratar consórcio como consórcio e município como município, entendendo que eles são bem diferentes no dia a dia. Até nas viagens perfeito. foi difícil, né? Porque É, chegou viagem ali que, mais prefeito quer participar. Vou citar o exemplo da primeira missão internacional, né, Vanessa? Que tinha mais prefeitos querendo participar, mas a gente não tinha. Somos 16, né? Então, se o prefeito de um município X diz que vai, beleza, ele tá representado. Aqui não, então o prefeito Arão acabou tendo que, né? Foi custeada a passagem dele. Então, a gente entende tudo isso, a gente sabe quando a gente se propõe a participar de um projeto, né? Mas fica a título de sugestão para vocês, né? Que quando for jogar todo mundo na mesma panela, mas aí só tem que fazer essas medições aí para atender todo mundo. Sim, sim. Acho justo também. Beleza, vamos lá para um bloco 2, então, sobre as boas uhum. práticas e cases de sucesso. Então, a primeira pergunta é se, né, o consórcio implementou alguma atividade, qual ou iniciativa inovadora em decorrência de Nova Juntos e descrever aí qual alguma, né, que você queira destacar e descrever um pouco dessa ação. A gente está no processo de implantação, né? Então, a gente está no processo. Claro, né? A gente mudou muito a nossa forma de comunicação aqui da saúde a partir das conversas com Coimbra. Isso já pode ser visto através do nosso Instagram, né? Situações que a gente não divulgava antes, a gente já está divulgando. Então, isso já não precisa nem ter um projeto ainda, mas ainda vão vir novas formas de divulgação, né? Através dos jovens que vão fazer esse processo e através também da cartilha compartilhada, né? É, Na linha da questão das compras compartilhadas, as conversas com o Algarve foram boas até para a gente repensar a nossa forma de interagir com os fornecedores, né? Vendo eles como partícipes e como grandes integrantes de um processo de compra, né? Não estão aquém, então tem que também tentar manter eles. Isso veio muito das questões das conversas com o Algarve, né? E eu venho tentando colocar isso bastante para a equipe de compras, ok? E a gente, por mais que não deu certo aquela questão com Lisboa e Coimbra no laboratório de inovação, talvez lá foi onde mais mexeu com a gente,
e fez a gente se entender também numa roupagem nova, que o consórcio já é um grande laboratório de inovação. Talvez a gente só não conseguiu se colocar ainda como um laboratório de inovação, porque está muito numa visão antiga de consórcio. Mas o que a gente faz aqui é isso, né? O município apresenta a problemática, coloca no nosso colo e a gente estuda a situação, problemática, qual a melhor solução, né? Apresenta, discute e implanta. Então, talvez é isso, não um produto específico de um acordo de cooperação, mas várias mudanças de posicionamento, considerando esse contato que a gente teve, tá? Os produtos vão vir conforme os produtos oficiais, né? Conforme os acordos vão se desenrolando. Outra coisa que eu acho legal também, complemento desculpa, Henrique, é só para complementar a Vanessa, Claro. é que foi uma conversa que a gente teve com o Sérgio da Amal, foi por vídeo ainda, que ele trouxe um negócio muito legal, dentro, ali no âmbito das compras públicas, né, a questão do desenvolvimento sustentável, compras serem sustentáveis, né, aliar o desenvolvimento sustentável com a questão do desenvolvimento também da região, então é tudo coisa que está no nosso radar, né? Então, como a Vanessa falou, só que são coisas, como a gente temos uma lei de licitações aí, né? Então a gente não tem como inovar muito, né? Então, aí que entra também de novo que o consórcio ele não é ele é um executor, né, de demandas dos municípios, né? Então a gente não tem como inovar muito em soluções fim, mas em como tornar o processo mais dinâmico, mais inteligente, que nem a Vanessa comentou, de trazer o fornecedor como parte integrante do processo, que vai acabar resultando numa contratação melhor, né? Então é isso, assim, eu acho que são essas pegadinhas assim de ir pegando essas coisinhas, né, que a gente vai tornando o nosso processo mais coerente, mais dinâmico, mais assertivo e inovador, né? Porque daí a gente vai conseguindo trazer outras perspectivas, né, de outras pessoas. Certo. Eu ia até comentar porque as outras perguntas, acho que vocês até já passaram um pouco sobre elas, que seriam a questão de resultados, né, que vocês comentaram até que é mais essa questão de pegar a experiência, né, de absorver e depois tentar adaptar ela para o cenário de vocês. Uhum. Tem uma pergunta aqui também em relação às expectativas de resultados para o futuro, acho que vocês também comentaram um pouco, mas enfim, se tiver algum ponto ainda que vocês queiram destacar em relação a esses resultados, aí a gente pode... Talvez nessa continuidade, né? Não deixar isso esmorecer, assim, ó. Principalmente na questão, né, da comunicação, nas estratégias de comunicação, porque a gente é um grande catalisador aqui disso, enquanto consórcio, poder padronizar isso aos municípios e dar continuidade com Coimbra nas conversas vai potencializar essa ação, né? Querendo ou não, é melhorar, a gente está muito arcaico na questão de compras, embora a gente esteja distrito a uma legislação aqui difícil, que é a lei de licitações, quem sabe essas conversas também com o Algarve façam com que a gente também repense algo diferente. É uma pena que vocês não podem fazer um convênio desse com o Tribunal de Contas, né? Mas, e a questão ainda é que eu não gostaria de desistir, mas não sei, né? É ainda o laboratório. Talvez seria o meu grande projeto, e talvez é a grande dor desse projeto Inova Juntos, é a gente não ter conseguido caminhar um pouco mais nesse que eu acho que é um dos grandes trabalhos do que a gente viu fora, porque isso traria um grande reposicionamento dos consórcios perante os municípios e perante os outros entes da federação. Tá ótimo. Um terceiro bloco, que é o de sustentabilidade, ele também, né, é uma continuidade até dessas questões, porque aqui a gente pergunta para vocês justamente se existe algum planejamento de médio e longo prazo para que as boas práticas implementadas ou em andamento elas se perpetuem, né? Até por conta das eleições, a gente sabe que às vezes acaba mudando a gestão, não sei se é o caso de vocês por conta de ser um consórcio, mas nos municípios isso é mais sério. Então, se existe um planejamento para tentar deixar as boas práticas mais fortalecidas. Essa é a diferença de você estar no consórcio, né? A gente tem uma mudança de presidência, porém a equipe permanece, né? Assim espero, porque senão eu não estou aqui ano que vem. Mas na sua grande maioria as equipes permanecem,
né? Então, ano que vem, por mais que a gente tenha talvez que, em algumas reuniões, explicar novamente o que o Inova Juntos, o corpo do Inova Juntos que toca, somos eu, a Dani, o Elvis e o pessoal que vai permanecer no consórcio. Né? Claro, nós somos uma extensão do município, porém fica mais fácil que quando troca uma equipe inteira, né? Tem municípios que vocês atenderam, onde só foi o comissionado, só foi o secretário, só foi o prefeito, eles não vão mais estar no que vem, né? E uma grande chance do projeto Inova Juntos cair no esquecimento e não ter mais ninguém no município que possa relembrar. Isso é uma grande perda. Entendeu? Por isso que talvez não é só o técnico, né? É um técnico que permaneça, inclusive, tá? Então, assim, ó, talvez esse é o diferencial do consórcio. A gente vai ter essa atitude perene, óbvio, né? Nós somos 16 municípios. Acredito que 50% vai trocar no que vem, né? São prefeitos reeleitos, não tem possibilidade, mas ok, né? Nós estaremos aqui com todo o histórico do processo, com todo o conhecimento para relembrá-los. E o que é bom, não é só um prefeito novo que nunca ouviu. No meio dos 16, tem também uma grande parte que é reeleito e que vai também auxiliar os que não ouviram a entender o que é o Inova. Então, a continuidade de um projeto num consórcio público é muito mais garantida. Da nossa parte, tem isso, e nós continuamos com os acordos de cooperação já firmados. Nós sempre deixamos, inclusive, no nosso orçamento, uma verbinha que está lá, escrita Projeto Inova Juntos, né? Não sei se os municípios têm isso, mas a gente deixa, é aprovado pelos secretários, é aprovado pelos prefeitos, então eles já entendem, né, a real importância disso. Tá? Então, assim, da nossa concepção, por mais que talvez a gente não tenha mais a CNM junto, porque é talvez né, uma grande perda, e aí vai ser, né, se eu tiver um espaço final, eu acho que o pedido é que a CNM continue nos acompanhando, né? O filho só fica grande com 18 anos, né, Lorena? A Lana já quer largar a gente com 2 anos e pouco. Mas, na nossa concepção, a gente quer continuar, porque o termo inovação não pode, né, sair da linha de atuação do consórcio. Do espaço de inovação, existe algum planejamento de alguma alteração do espaço, seja do escopo, do tamanho, assim, Claro, algum planejamento de vocês? eu queria um espaço maior, né? Já está pequeno, óbvio, né? Hoje seria aqui, né? O que a gente gostaria hoje também é de ter nesse espaço algumas situações mais tecnológicas, né? Uma lousa digital, né? Telas mais interativas, uma internet melhor. A gente também queria conectar com as salas, assim, com, né? Painéis e tudo mais. É, óbvio, né? Precisa de um recurso externo para a gente poder fazer isso, né? E assim, a gente também ainda vai começar a trabalhar no que vem para ter uma sede do consórcio, né? E aí, quando a gente pensar em sede do consórcio, a lógica, a sala de inovação vai ser muito mais potencializada, mas são planejamentos futuros. Precisa de Legal. recursos, E se aí, vocês conseguirem um recurso externo para a gente. Aquele projeto Inova Juntos Consórcios Públicos aí, a gente já podia entrar já aprovado, inclusive, que a gente já participou do Ó, primeiro, né? concurso. Exato, acho que sim. A gente chora, né? Por que que não? Eu já tenho, né? Entendeu? Agora nós vamos em busca do sim. Tá certo. ou da humilhação, né? Vai dar uma indução. Uma última pergunta é sobre as cooperações. Vocês já comentaram das que estão em andamento, né, que Uhum. vocês aí estão tocando, mas de um ponto de vista até geral, assim, né, eu não sei como que era o posicionamento do consórcio anterior ao Nova Juntos sobre a cooperação, se vocês tinham alguma coisa, mas a gente quer saber se o projeto, como é que foi a visão do consórcio para novos acordos de cooperação depois do projeto, né? Se vocês acharam relevante, talvez vão buscar participar de novos projetos que tenham esses acordos de cooperação, ou se vão buscar até por conta, seja pelos municípios que tiveram, ou por novos municípios, né? Então, essa expectativa de vocês em relação Sim, a... na lógica Cisam V, Dani, você me corrige, nós não tínhamos muitos acordos de cooperação, mas na lógica Vale Europeu, outros consórcios, Associação de Municípios, isso sempre foi muito forte. Então, foi bom porque foi um pontapé importante, né? Dele, nós
fizemos aqui, né? Nós temos com os outros consórcios aqui da região, com a AMV, com o Sinv, né? Fizemos também com outros consórcios de saúde. E na minha concepção, eu gostaria de buscar isso muito mais, né? Estávamos aí buscando talvez um acordo de cooperação com o Estado de Goiás, na linha do compliance, para pegar o que eles têm de expertise, né? Eu gostaria de fazer ainda com outros consórcios de São Paulo que a gente viu, né? Aprofundar ainda mais o nosso com CISGA, né? A gente está tentando fortalecer também as linhas dentro dos consórcios de Santa Catarina, né? O acordo de cooperação ele tem que ter, porque senão a gente fica isolado, cada um no seu mundo, quando alguém já passou pelo que a gente passou, já tem uma ideia e a gente não se conversa, entendeu? Então, talvez foi um grande pontapé para o CISAMV, né? Porque o CISAM, já estou falando novo nome, para a APES, porque a APES ela estava muito nessa linha, né, Dani, de, como eu falei, baixando a cabeça, entrega, 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 opa, né? Mas o que que eu estou entregando? Por que que eu estou entregando? Quem está entregando isso também? O que que eu posso entregar mais? Tá? Então, foi talvez um chacoalho necessário para a gente ver que a gente pode ir muito mais além do que a gente acha, né, que pode, ou do que a gente estava acostumado a poder no processo. Olha, eu posso falar que os chakras se alinharam completamente ali, que quando a Vanessa chegou, né, que eu fui passar para ela o que era primeiro que ela chegou falando, a gente tem que fazer benchmarking, como é que a gente, né, a gente não pode ser uma ilha, viver isolado, né? E daí quando eu passei para ela o que era o Inova, pronto, deu match na hora, né? E eu acho que, como eu tinha comentado antes, que vocês podem se sentir assim com dever cumprido, né? Vocês atingiram o objetivo de vocês, porque eu acho que as cooperações, claro, vai muito do perfil do gestor, porque não adianta se o gestor não tem perfil para compartilhar, para dizer o que faz, para receber ideias, não adianta, né? Mas nós temos uma gestora que não quer que a gente né? Quer que a gente troque ideias, e isso está dando muito certo, que a coisa já está fluindo de maneira muito orgânica, né? Então, o Rudimar do CISGA passou aqui esses dias, né? Acho que foi agora em abril, esteve aqui no consórcio, né? Então, foi uma coisa tão automática, ó, vou sair, a gente conversou sobre diversos temas, dificuldades que eles estavam passando lá no consórcio, que a gente falou, não, faz assim, faz assado. Eles, não, faz assim, faz assado. Apresentou para eles ainda têm o processo todo manual, a gente apresentou para eles o nosso processo digital de processos, né? Enfim, eliminar papel, né? Então é bem isso que a Vanessa falou, né? Poxa, a gente está passando por um problema aqui que o outro já passou, que a gente acha que é um problema enorme, mas o outro já resolveu. Então, as cooperações elas acabam fluindo de uma maneira muito orgânica quando a gente encontra uma afinidade. Por isso que eu digo que se botar os consórcios para conversar com consórcios, a coisa vai fluir ainda melhor. Tá ótimo. A gente até pode fazer Minha por parte escrito era... isso, um pedido de um Inova para Aí já é consórcios? com a Lorena. Lorena, novidade, Lorena? Alguma coisa para consórcio vindo aí via CNM que a gente possa ficar esperançoso? É o momento não, mas eu vou ali já no Augusto já perguntar. Quando eu formalizar esse pedido aí de vocês. Pensa, Lorena, assim, ó, pegou um consórcio, já atingiu 16 municípios. Lá na Serra Gaúcha, acho que é mais um monte também. E assim vocês conseguem chegar nos municípios através dos consórcios. É boa governança aí, ó. Isso é verdade. E nas Concordo. discussões que a gente tem, todas as novas legislações, né, estão sendo agora que o direcionamento é que se faça via consórcio, né? O município já não consegue mais, está muito pesado o dia a dia. Então, o consórcio é a saúde, mas para isso a gente precisa ser bem operacionalizado, entendeu? E a gente está numa multiplicidade de consórcios, cada um atuando de uma forma, precisa dar uma balizada, assim, uma potencializada nisso também. Gente, E eu não sei se tinha fortalecer. mais. Desculpa. Desculpa. Não, Não, só ia dizer que fortalecendo os consórcios vai ser inerente que Tribunal de Contas, que a legislação também tenha outros olhos para o consórcio. A gente precisa fortalecer de todos os lados, né? E tem que começar por algum lugar, porque hoje Tribunal de Contas vê o consórcio meio assim, né? Aquela coisa meio abstrata, enfim. Então, acho que seria uma pauta muito interessante para a CNM o fortalecimento dos consórcios, né? Fortalecendo os consórcios acaba chamando os outros atores para participar dessa pauta, né? E vai, querendo ou não, vai atingir a causa municipalista, né? Não tem outra, né? O consórcio não tem outra razão de ser senão atender ao município, né?
Exatamente, o município é a população que vai receber esse resultado ali na ponta. Inclusive, é o mesmo pedido do Rudimar, ele fala, olha, os consórcios precisam dessa visibilidade. E aí até os municípios portugueses ficaram, né, surpresos ali, nossa, consórcio, como é que funciona isso? Então, seria bacana dessa visibilidade. É isso, assim, ó, mas, né, acho que no final a gente, claro, né, tem coisas que a gente melhoraria no processo, nós sempre fomos um consórcio bem participante, bem crítico também do processo, né, a Lorena sabe, porque não adianta, né, você participar ou ir em alguma coisa só para inglês ver, então da nossa parte nem precisou, acho que ter essa reunião final, porque a gente foi dando esse feedback ao longo da participação da APS, como eu digo, assim, ó, o que eu mudaria era talvez ao longo também ter pensado um pouquinho mais na atuação do consórcio em si, né? Óbvio, talvez algumas visitas nesse sentido, mas no mais foi muito mais, né? O copo está muito mais cheio, está quase transbordando, entendeu? Do que vazio, como se diz, porque a gente saiu da inércia de nunca ter tido um benchmark para um grande projeto e de ser fixado no calendário da CNM, no calendário de uma cooperação internacional, entendeu? Ter voltado para os encontros da Marcha dos Prefeitos ano passado, esse ano na Marcha de novo, sabe? O que a gente espera, sabe, é que a gente agora não fique de lado, né? Que a gente seja lembrado, que a CNM cada vez mais trabalhe com o sócio público e que a gente possa auxiliar naquilo que a gente puder, entendeu? Que essa cooperação, que, claro, tem um prazo para terminar, não seja o fim, e sim o início de alguma grande, né, de um grande propósito envolvendo consórcios públicos e administração pública. É isso. É isso, então. Muito obrigado, pessoal. Beleza. Certinho? Então Certinho. tá bom. Aí o que a gente for fazendo, então, só confirmando alguma coisa, a gente pode remeter para a Lorena, que você vai incluindo Pode, no isso. relatório. Beleza. Aham. Então tá bom. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Valeu, menina. valeu. Até depois, Até fica à mais. disposição. Até, Tchau, tchau. 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 Tchau, Henrique.